Boa tarde. Fala, Luiz, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Beleza. Hoje uma live mais descontraída, né? Um bate-papo. A gente vai falar um pouquinho aí das repercussões pós-GP da Hungria, né? Que a Fazer um gente... resumão da temporada. Show de bola. Excelente. Então, deixa eu me apresentar aqui, né? É Instagram, também canal no YouTube, também podcast. E a gente fez essa parceria para estar conversando sobre esse tema aí do GP da Hungria, das repercussões e também um resumão da metade da temporada aí, com o canal também Somos F1. Então eu vou deixar para o meu amigo Egleidson se apresentar aí também. Salve, pessoal, eu sou o Egleidson, sou administrador da página Somos F1 e também tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Somos F1. Já estou nessa jornada de mais ou menos um ano e meio para trazer conteúdo para quem gosta de Fórmula 1 e agora fazendo parte da parceria com o Luiz Fernando, que tem um projeto incrível, de além de ter o canal, tem um podcast também no Spotify e um projeto sensacional. Você está bem mais experiente que eu, porque eu estou começando bem agora, né? Já tem um ano e meio aí postando conteúdo, então tá mais veterano aí. Mas a gente vai estar conversando. Na verdade, geralmente eu não esperaria tanta repercussão de um GP igual teve, né? Foi uma corrida bastante polêmica, né? Muito polêmica e causou repercussões durante toda a semana. Então, aí depois que eu fiz o resumo, eu acredito também que você tenha feito alguns vídeos, eu falei, Sim. vamos tentar conversar sobre essas repercussões que teve durante a semana, até para preencher um pouquinho a lacuna, porque a Fórmula 1 entrou de férias, né? Volta agora só em dia 27. 27, né? GP de Spa. 27, 28, 29, Spa-Francorchamps, né? Na Bélgica. Então, até para preencher essa lacuna, vai ser bom esse bate-papo, né? A gente tá conversando. A gente vai ficar refém aí de corrida praticamente durante quase um mês. Então, como nós tivemos um GP bastante movimentado, que foi o GP da Hungria, então tem muito assunto para poder destrinchar sobre essa corrida e também para poder falar sobre essa primeira parte da temporada, né? Que marca o GP da Hungria, marca agora a metade da temporada. Temos mais 12 provas ainda pela frente, tem muita coisa. Justamente. Se não tiver nenhum cancelamento por conta da Covid, né? Tem essa questão ainda está pendente a vaga do GP da Austrália, se eu não me engano, né? Sim, a Austrália está esperando a questão dos protocolos lá. Aqui acho que o Rodrigo falou dia 29, justamente, 29 é a corrida, né? Mas a gente falou 27, 28, 29, porque a gente falou todo final de semana, né? Com os treinos livres, TL1, TL2, TL3, Qualify. Né? Mas é dia 29. Que trabalha com conteúdo, a gente começa a acompanhar praticamente na quinta-feira, as entrevistas, sexta-feira os treinos livres, e aí vai o final de semana inteiro. Por isso, ele foi mais preciso, o Rodrigo aqui, que ele falou dia 29, mas dia 29 é a corrida propriamente dita. E vão ser 3 semanas de folga aí. Então, considerando isso, nós traçamos alguns temas aí para a gente estar tratando. O pessoal que quiser participar também, na medida do possível, a gente vai conversando com vocês, tá bom? O primeiro assunto, a polêmica em si da corrida do GP da Hungria, foi logo na largada, né? O Bottas e o Bottas e o Stroll. E aí, logo após o GP, saiu a punição de 5 posições no grid, tanto para o Bottas quanto para o Stroll. Eu vou passar a palavra para você fazer algumas considerações aí sobre a batida e tal, para a gente estar conversando desse assunto aí, que é o mais polêmico da corrida, na minha opinião. O Bottas não é de hoje, que o Bottas não é um piloto que anda bem na chuva, né? Acho que você concorda comigo que o Bottas é um finlandês que não anda bem na chuva. Acho que é o único finlandês que é muito ruim de chuva. E ele largou muito mal, ele tentou, podemos dizer assim, que recuperar, perdeu o ponto de frenagem, acertou o carro do Norris, que acertou o carro do Pérez, e aí virou um strike. E o Stroll, para tentar fugir disso, ele acabou que ele foi tentar desviar pela grama, acertou o Leclerc, que acertou o Ricardo, então foi uma carnificina completa essa largada. Foi. O Stroll deu uma verdadeira strollada, eu falei até no vídeo. Tinha tempo, né? No Leclerc.
Então, o Bottas, até essa semana, na página aqui do Instagram do F1 a Todo Vapor, uma pessoa comentou o seguinte, que o Bottas é o pior finlandês, né, da história da Fórmula 1, porque tivemos finlandeses muito bons, né, ainda temos, mas acho que o Bottas... Não, acho que o pior foi o Kovalainen. Ah, sim. Mas aí então, lembrando também, acho que o Bottas, ele largou de segunda. Mas isso não impede nada. Verstappen também largou de segunda. Geralmente tem essa estratégia, principalmente em pista molhada. Ele largou... É comum. Eu acredito o seguinte, não sei se é a sua opinião também. O Bottas, como ele largou muito mal e viu o Norris passando à frente mesmo e largou bem mal, assim, acho que ele tentou ganhar a velocidade ali e atrasar a freada. Mas no que ele atrasou a freada, ele não conseguiu, porque o Norris já tinha feito vácuo ali no carro, né? E aí ele perdeu toda a pressão aerodinâmica e ocasionou essa colisão. Acho que ele tentou ganhar muito o que ele havia perdido lá na largada mesmo. O que você achou? Porque exatamente isso. O Norris ele já estava na tangência da curva. Então, quando o Bottas viu, o Norris já estava basicamente freando e já próximo de fazer o contorno da curva, entrar na curva. E o Bottas não teve tempo de reação. Foi uma falha, podemos dizer, uma falha grande. Uma falha até, podemos dizer, que um pouco amadora para um piloto como o Bottas. Mas que na chuva é um pouco complicado, ele largou mal e ele se precipitou. Resumindo, o Bottas foi muito precipitado. E pelo que agora falando da punição propriamente dita, eu vi que a Fórmula 1 puniu muito mais, até porque eu acho que o regulamento determina, puniu muito mais o ato do que propriamente as consequências, né? Sim, porque sim. Se for olhar o Bottas fez em 3 carros, né? Assim, ele ocasionou 3, ele mais 3, justo. Ele, o Norris, o Verstappen e o Pérez, né? Justo. E o Stroll, apenas o Leclerc. Mas mesmo assim, a punição foi a mesma punição, né? Foram 5 posições no grid, tanto para o Bottas quanto para o Stroll. Então, foi muito mais pelo ato, né, da imprudência ali do que propriamente dos resultados. Porque se fosse nos resultados ou das consequências, o Bottas teria que ser punido muito mais do que o Stroll, né? Porque o Stroll ocasionou o abandono da corrida apenas do Leclerc, né? E o Bottas... Teve o dano também no carro do Ricardo. Acabou que o carro do Ricardo também teve alguns danos. Teve também? O carro do Ricardo ficou numa situação muito parecida com o carro do Verstappen. Perdeu bastante pressão aerodinâmica. O side pods ali do lado direito também teve um dano. Ah, certo. Eu acreditava, assim, lembrando agora da corrida, que tinha sido apenas no próprio Leclerc mesmo. Mas, de qualquer forma, teve a punição. O que você achou da punição? Olha, como você disse, a FIA ela prefere punir pelo ato e não pela consequência. Então, a punição, na minha opinião, é uma punição muito branda, 5 posições na próxima corrida. O Bottas com um carro como a Mercedes não vai alterar muito a questão da posição que ele vai chegar. Mas é uma punição muito branda, porque, querendo ou não, ele praticamente eliminou 4 carros da corrida. Ele se auto-tirou, podemos dizer, tirou o Norris, o Pérez, e ainda deixou o Verstappen com meio carro. Mas é complicado. Também, né? O Verstappen. É complicado a gente questionar os critérios da FIA e, como você disse, eles punem o ato e não a consequência. Faz parte do jogo. E depois também, quando a gente for falar do assunto Vettel, que é a punição também, a gente vai olhar essa proporcionalidade aí, né, de punições que eu acho bem desproporcional. Mas vai ser... Mais pra frente a gente vai tá falando. Tá na pauta. O Bottas, igual você falou também, com o carro que ele tem, que é a Mercedes, 5 posições no grid é muito pouco, né? Embora ele não tenha tirado muito, ele não está tirando muito do carro esse ano, ele não tem extraído muito, tem feito corridas bem ruins, na verdade, mas é muito pouco para ele, porque o carro é muito superior, muito superior. Sim, então vamos supor que o Bottas
a posição natural dele ali vai ser entre segundo e quarto essa temporada. Então, se ele fizer, por exemplo, se classificar em terceiro, ele vai largar em oitavo. Então, a probabilidade dele chegar em terceiro ou em quarto é muito próxima. Ele vai chegar basicamente onde ele largou. Então, não existe uma punição, de fato, pro Bottas pela questão do carro. Sim, Red Bull e Mercedes hoje é muito gritante a diferença com os demais carros. Praticamente outra categoria, né? Praticamente outra categoria. Até porque eu até comentei isso no vídeo do Qualify, na hora que eu falei do Qualify, é o seguinte: o Q2, os carros da Red Bull e da Mercedes iniciaram o Q2 com pneus médios, né, o amarelo, e fizeram os melhores tempos. Com todos os demais, com os pneus macios, com os pneus vermelhos, mais rápidos. Acho que é 0.8 que a Pirelli... É 0.8. 0.8 que a Pirelli fala que é mais rápido. E mesmo assim, com pneus amarelos, eles conseguiram o melhor tempo, tanto a Red Bull quanto a Mercedes. Então você vê a diferença, a discrepância que é outro campeonato, como você disse, né? Sim, praticamente categorias diferentes. Ainda mais... Um grande exemplo, a gente pôde ver na corrida, o Hamilton com pneus novos, virando próximo de 2,5 segundos mais rápido do que os carros da frente. É uma diferença muito discrepante. Verdade, concordo. Para terminar essa questão da punição do Bottas e do Stroll, a Ferrari, muito por conta também do Leclerc, né, ter sofrido o abandono, deu uma declaração logo depois da corrida interessante, falando que esses acidentes assim, de maiores proporções deveriam ser custeados pelas equipes que o causaram. O que você acha sobre isso? Olha, assim, acho que a Ferrari fala isso muito pela questão financeira que a Ferrari tem. Assim, dizer que seria algo fora de ideia, não. Mas pensa comigo, uma equipe como a Haas, que tem uma condição financeira hoje muito debilitada, e um piloto como o Mazepin ou o Mick, que se envolverem em um acidente com um carro, uma Mercedes. Um conserto no carro da Mercedes, uma Ferrari, poderia praticamente decretar falência de uma equipe como a Haas. Não tem condições isso aí. É algo que está dentro da realidade da Ferrari, que é a equipe mais rica da Fórmula 1. Ferrari, Mercedes, McLaren poderiam custear esses danos. Mas equipes menores, como a Haas, seria muito complicado. Acho que é uma ideia que o Binotto pensou só no nariz deles. Sim, só para lembrar que a Ferrari ela tem uma cota especial na Fórmula 1 só por ser Ferrari. Sim, porque a Ferrari é a única equipe que está lá desde 1950. Ela é como se fosse um patrimônio, né? Isso é o que a FIA argumenta, mas na verdade a gente sabe que por trás dos bastidores o que acontece é que muitos dos comentaristas de Fórmula 1 e o pessoal do automobilismo fala o seguinte: é porque a Ferrari é maior do que a própria Fórmula 1. Sim. Quando você fala em Fórmula 1, eu penso nisso porque quando eu era criança, se falava em Fórmula 1, eu lembrava do carro vermelho da Ferrari. Então, o boné vermelho da Ferrari. Então eles falam que a marca Ferrari é mais famosa do que a própria Fórmula 1. Embora a FIA argumente essa questão de estar lá desde 1950, etc. e tal. Mas eu já acho assim, errado. Então a Ferrari já tem uma cota especial, né, todo ano, só por ser Ferrari. Então é muito difícil a Ferrari cair de produção. E sem contar aquela outra questão que a Ferrari era tão poderosa dentro da Fórmula 1 que a Ferrari tem poder de veto. Mesmo que as outras 9 equipes tenham uma posição sobre determinado assunto, a Ferrari pode ir lá e vetar, simplesmente por ser a Ferrari. Por ser Ferrari, justamente. E quanto a isso também, eu vi divergência assim, das pessoas, dos canais, podcast que eu escuto, eu vi duas posições diferentes. Eu vi uma apoiando a questão das equipes, acidentes graves, assim, cobrirem esses custos, porque senão você vai falir uma equipe igual a Haas, igual você bem disse. Sim. E também vi posições ao contrário, falando o seguinte: que a Fórmula 1 já tem o risco do acidente, que você já ganha um bônus, que é o bônus pelo risco dos acidentes. Só que isso aí eu acho muito complicado, porque o que acontece? Na verdade, eu me posiciono da seguinte forma:
Eu acho que tem que analisar o caso, caso a caso, porque, por exemplo, se você for pensar bem, essa questão da Haas, 2 acidentes ali graves na Haas, você pode ocasionar a retirada dela da Fórmula 1. Mas não da Ferrari, Mercedes, que são equipes... E ainda mais uma equipe como a Haas, que em 2021, a Haas, basicamente todo o dinheiro que entra na Haas é para pagar suas despesas e para investir no carro de 2022. Então, se isso acontecesse com a Haas, por exemplo, se essa regra existisse em 2021, a Haas estaria completamente perdida, não teria o que fazer. Porque todo o dinheiro que entra na Haas é para o projeto de 2022, que é a última cartada, é a última tentativa da Haas de, podemos dizer, de dar certo na Fórmula 1 de 2022. Eu assisti eu não sei se você chegou a assistir, aquele seriado da Netflix, Drive to Survive. Lá, quando o episódio é para falar da Haas, é choro do início ao fim sobre finanças. Assim, é 50 minutos de episódio só reclamando sobre as finanças. Então, se acontece isso com a Haas, e eu até lembrei de um episódio aqui agora, veio na minha mente o seguinte: um dos argumentos daquele recurso da Red Bull em relação à batida lá em Silverstone foi o dinheiro. O Christian Horner falou que chegou a dar um prejuízo para o carro do Max Verstappen de 1,5 milhão, se não me engano, 1,3 milhão. De libras. De libras. E aí o que acontece? Nós estamos falando de dinheiro. Falando de dinheiro, né, é o que move a Fórmula 1 ali. Então o pessoal vai dar declarações do piloto, vai dar declaração desse sentido. Christian Horner, você imagina 1,5 milhão de libras, um acidente tolo em Silverstone, né? E ainda mais num período onde as equipes estão passando por perca financeira relacionado a toda a situação que a gente está vivendo. Então, tem menos dinheiro entrando, tem menos patrocínio na Fórmula 1. Então, qualquer gasto a mais que as equipes tenham é prejudicial e faz falta no bolso. Faz a diferença, né? Faz diferença. Excelente. Acho que nós estamos caminhando bem aí nas conversas. Tá bacana. Vamos falar um pouquinho agora da desclassificação do Vettel. Assunto... E é novo, né? Você tá com notícias novas aí, você me mandou. Assim. Saiu alguns minutos, né? Ontem a Aston Martin formalizou a apelação. A Aston Martin tinha 96 horas, até no máximo 96 horas, para formalizar a apelação junto à FIA sobre a questão da desclassificação do Vettel. Eles formalizaram ontem e hoje, há poucos minutos, saiu a data do julgamento. Será na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, no horário aqui de Brasília, às 3 horas da tarde, no horário europeu. O carro do Vettel está preso na FIA, na Federação Internacional. E tem um cachorro latindo aqui. Não tem problema não. E a Aston Martin disse que tem algumas evidências novas para poder comprovar que tem realmente 1 litro de combustível. Ele está querendo participar da live, fica tranquilo. Está querendo. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho. Tranquilo, vai lá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Super Max Verstappen, campeão 2021. Pronto. O pessoal tá comentando muito aí, eu tô vendo, enquanto você deu uma saidinha, eu tô vendo os comentários aí do pessoal. Tá. Vamos lá. Então, sobre a desclassificação do Vettel, aí era o que eu queria até falar com você, que a gente, né, traçou essas notícias. Eu até acho que quando é norma técnica, eu até eu vi sobre isso, estudei sobre isso, quando é norma técnica, a punição é certa, né? Não tem como correr. Não tem como correr. Não tem interpretação da regra, não existe interpretação. Justamente, não existe interpretação. Perfeito, é isso mesmo. E aí o que acontece? Só que eu, por exemplo, analisando consequências da corrida, etc e tal, é o que eu falei, eu acho muito desproporcional a desclassificação do Vettel, que ficou em segundo lugar, fez uma corridaça. Sim. Ou seja, ele é desclassificado, ele não pontua, a equipe não pontua, e o Bottas, que ocasionou o que ocasionou, tem apenas 5 posições no grid, e depois, igual você falou lá, ele larga em oitavo e chega em terceiro tranquilamente. Sim. E, assim, é muito desproporcional. E o Vettel, sabe-se lá quando o Vettel vai conseguir ficar em segundo de novo numa corrida.
Que aquela corrida vai... O carro da Aston Martin não é um carro de ponta, é um carro que regrediu comparado com o ano passado. E os 2 pódios que o Vettel teve foram em corridas ocasionais, que foi Baku e agora na Hungria. Lógico que o Vettel andou bem, pilotou muito, mas foram situações ocasionais. E para isso acontecer novamente nessa temporada, é muito difícil. Abandonaram, né? Baku teve o abandono do Verstappen, que estourou o pneu, não é isso? O Verstappen teve o lance com o Hamilton, que passou também. Já estava em terceiro ali na prova. Sim. Tudo é situações onde a Red Bull ou a Mercedes tem problemas. Aí que as outras equipes têm a opção de brilhar e ter o pódio. Então, assim, eu acho muito desproporcional. Embora eu sei que norma técnica não caiba a interpretação. Mas parece que a Aston Martin falou que tem o combustível, que o combustível está no carro, só que não foi processado para onde se retira, algo nesse sentido, foi isso? Diz o Otmar Zafnauer, né, o diretor técnico da Aston Martin, disse que esse combustível está no carro, só que por um erro nos sensores, esse combustível está em algum lugar. A não ser que eles vão torcer esse carro, virar de cabeça para baixo para combustível. Eu não sei como vai ser essa questão. Lembrando que aquela primeira análise já foi feita pela FIA e manteve a desclassificação. Essa notícia pode formalizar a situação, né? Porque de acordo com a FIA, eles tiram duas amostras do carro, uma antes da corrida de 1 litro e depois uma após de 1 litro. Só que assim, Luiz, o X da questão é que o Vettel parou o carro dele na metade da volta de desaceleração. E a FIA vai calcular se existia esse 1 litro que a Aston Martin está falando, eles vão tirar o cálculo que o Vettel, a distância que o Vettel teria que chegar até o pit lane, tirar essa diferença e ainda sobrar 1 litro. Então a situação da Aston Martin é um pouco complicada. Sim. Entendi. Teve mais carros que tiveram parada, né? Você chegou a olhar, mas acho que não teve problema. Né? O Ocon também abandonou o carro, mas acho que não foi por questão de combustível, pelo menos. A gente não tem informação sobre isso. Eu também não tenho informação sobre isso. Nosso amigo Álvaro, da página Fórmula Brasil, parceirão, lembrou uma coisa aqui, que em 2012 o Hamilton e um outro piloto, Vettel e Hamilton, foram desclassificados da classificação do GP da Espanha de 2012, justamente com essa mesma regra. Última vitória da Williams, Pastor Maldonado. Eu vou acreditar na informação, porque eu não vou saber de cor aqui, mas uma questão do combustível que até vi sobre essa questão do Vettel é o seguinte: parece que se exige esse combustível para justamente a FIA verificar se não está havendo adulteração, se o combustível é combustível legal, né? Então, se você esvazia, não dá oportunidade da FIA ver o combustível que está sendo utilizado no carro. Então, lógico que, por exemplo, parece que a FIA encontrou 300 ml no carro do Vettel. Vamos ser sinceros, 300 ml dá para fazer uma análise do combustível e saber se ele está correto ou não. Concordo plenamente, mas aí nós voltamos no início da questão. Norma técnica não tem interpretação, eles vão aplicar a regra. Eu, por exemplo, acho totalmente desproporcional. E você muito bem disse, com 300 ml, consegue-se averiguar o combustível para ver se está adulterado ou não, se está dentro dos parâmetros legais ou não. Mas a FIA, né, você já viu. Como diz, a regra é clara, não tem o que fazer. Excelente. E agora, vamos falar do momento marcante da corrida. Para mim foi o melhor momento, foi o clímax da corrida, que foi a ultrapassagem do Lewis Hamilton para cima do Fernando Alonso, durando 11 voltas. E aí, o que você achou desse momento da corrida aí? Cara, o Alonso sempre foi um piloto extraordinário e um dos pilotos mais difíceis de ser ultrapassado. Então, para mim, pelo menos para mim, não é uma novidade a dificuldade que o Hamilton teve para passar o Alonso. O Hamilton sempre se defendeu muito bem. E isso aí é algo que, para quem acompanha a Fórmula 1 um pouco mais tempo, por exemplo, eu e você, a gente sabe da capacidade do Alonso. E realmente o Hamilton sofreu para passar o Alonso mesmo, tendo um carro praticamente quase 3 segundos mais rápido. E foi o ápice da corrida, porque se não fosse aquelas 10, 11 voltas que o Alonso segurou o Hamilton,
provavelmente o Hamilton teria chegado no Vettel. Concordo. Uma questão que eu achei muito interessante, não sei se você reparou na corrida, todos os momentos que tinham uma curva, o quão minucioso e detalhista que o Alonso era para escolher o traçado certinho, para não dar nenhuma margem para o azar, para o Hamilton ultrapassar. Porque ele estava com pneus duros, desgastados, e o Hamilton com pneus novos e médios. Né? Então, e com um carro muito superior, né? Que a Mercedes. Então, todo o traçado ali, o Alonso parece que é fácil para ele. Parece que um carro a 300 km para ele está a 40 km, que ele consegue pegar o traçado certinho. Eu sempre falo, por mais que ele tenha, o pessoal fala apenas 2 campeonatos mundiais, mas eu acho o Alonso um dos melhores pilotos de todos os tempos. É um cara que batia com o Schumacher, então vou falar o quê do cara, né? Eu vou concordar com você, eu também coloco o Alonso na primeira prateleira dos melhores pilotos da história. Como diz, né? Números não são tudo. O Alonso é um grande exemplo disso, que o talento dele é muito maior do que os seus 2 títulos. O Alonso fez escolhas complicadas na carreira dele, teve uma gestão de carreira ruim. Acho que o que não fez com que ele tivesse mais títulos foi muito mais a parte burocrática e pessoal do que a parte de pilotagem. Vou te instigar uma pergunta, então. Se não fosse Alonso, fosse qualquer outro piloto ali, Hamilton ganharia a corrida para você ou não? Ganharia. Não, pra você mim, fala se tivesse outro piloto na frente do Alonso. O piloto não fosse o Alonso. Ganharia. Eu também mantenho essa posição. Eu acho que ele tinha ganharia com sobras, porque ele passou o Alonso e depois, em menos de 5 voltas, ele tirou praticamente 8 segundos do Vettel. Então... Isso mesmo. As 11 voltas que ele ficou agarrado ali atrás do Alonso que determinavam apenas em tese, o terceiro lugar dele. Né? Eu também acho que ele ganharia a corrida. A gente precisa também dizer que o Hamilton, ele foi bastante... O Hamilton atacou, porque quem tinha a perder ele era o Hamilton, pensando em questão de... Lógico. Então o Hamilton ele tinha 2 coisas ali. Atacar, de certa forma, eficaz e não correr riscos. Então ele tinha essa questão e, além de tudo, tinha um Alonso na frente. Então era bem complicado. E ele já sabia que ele estava numa zona de pontuação confortável, que o Max não estava rendendo no carro. Sim. Porque o Max Verstappen ficou a corrida toda ali atrás do Ricciardo tentando uma ultrapassagem. E correu aí depois que a gente foi ver a foto, né, que surgiu em todas as redes sociais aí, todas as páginas de automobilismo, que viu a foto do carro do Verstappen. Aí, coitado, o cara correu com meio carro, o cara ainda fez muito. Né? Até o amigo do Fórmula Brasil disse aí que o Sainz, por exemplo, não ofereceu resistência. Não. O carro da Ferrari, podemos dizer que estava em condições próximas ao da Alpine, né? Eu fico, às vezes, conversando aqui e não estou tanto atento no chat, mas podem participar aí, pessoal. Quem estiver participando aí, a gente vai estar sempre dando uma olhadinha. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que você postou e também saiu as declarações aí nas principais mídias de automobilismo. 2 declarações do Alonso. Primeiro, Hamilton reclama demais. Essa eu vou começar. Eu acho que o Alonso está certo. Porque o que acontece? Ali a disputa foi limpa, tudo dentro das possibilidades ali, todo mundo obedecendo o traçado, uma disputa dura, mas porém limpa, sem desonestidade. E o Hamilton tem visto uma coisa, não sei se você tem reparado. Em 2021, que ele não está com um carro dominante, ele está falando mais no rádio, ele está reclamando bem mais. Ele está um reclamão mesmo. O Hamilton está chorão? O que você acha? Cara, o Hamilton ele é um pouco chorão no rádio. Acho que todos os pilotos de Fórmula 1 são muito chorões, principalmente quem tem carro de ponta parece que chora mais que quem tem um carro ruim. Nessa corrida, o Hamilton começou a chorar no rádio desde a hora que ele estava tentando ultrapassar, se não me engano, o Mick Schumacher, reclamando de aderência. Aí ele foi passar o Tsunoda, reclamou de aderência. Então, assim, eu acho que, como em 2021 as coisas são mais difíceis, o Hamilton está mais preocupado em querer saber o que está acontecendo, naturalmente, reclamar muito. E outra coisa, eu até vi isso
foi num podcast ou em algum vídeo que eu vi sobre a análise do GP, o Alonso também se manteve muito naquela postura ali na corrida, porque era o Hamilton, né? Sim. Ele não ia vender barato para o Hamilton, que primeiro, ele tem a admiração e o respeito, e segundo, que sabe que o Hamilton está numa prateleira diferente de pilotos, ele não ia vender barato, né? Não, e justamente o Alonso, que voltou para a Fórmula 1 após 2 anos, eu não uma batalha contra um cara como o Hamilton, como o Vettel, esses pilotos que têm mais peso, isso gera mais destaque para o Alonso. Então, o Alonso é um cara, é malandro, um macaco velho, ele sabe que se ele colocasse uma imposição forte ali contra o Hamilton, as pessoas iam falar, como falaram justamente que nada mal para um velho de 40 anos. Então, o pessoal valorizou esse momento que o Alonso teve sobre o E você também chegou a mencionar, o Alonso não tinha nada a perder, né? Nada. Ele só tinha a ganhar. Ele só tinha E quem ganhar. foi o piloto do dia foi o Hamilton justamente ele. poderia perder os pontos, né? O Hamilton poderia perder os pontos. Sim. Agora, até achei interessante, que eu verifiquei depois, diz que o Alonso, na entrevista, falou o seguinte, que ele conseguiu ver hora na corrida ali no telão e viu que o Ocon estava liderando a prova. Então, por ele ter visto no telão que o Ocon estava liderando a prova, aí sim que instigou ele mais a querer fazer o papel de escudeiro, de fiel escudeiro ali justamente para travar o Hamilton. Agora, assim, isso foi a entrevista do Alonso. Eu fico me perguntando como que esses caras conseguem ter concentração a 300 km por hora, ainda ter tempo para olhar no telão e analisar dados no telão. É impressionante, né, cara? É impressionante um piloto de Fórmula 1. O que para eles é a 300 por hora, né? Como se fosse, como você falou, como se fosse a 30, 40. É impressionante. O time deles é outra. Olha, o pessoal perguntando aqui o que você está achando da cobertura da Band. Olha, eu acho excelente por um motivo. Mantém o que já estava, né? A gente sabe que a Band contratou simplesmente todos os funcionários da equipe da Rede Globo e ali tem um pessoal muito gabaritado, que entende muito de automobilismo. Gosto muito deles todos ali. E esses dias eu tô começando a assistir algumas corridas antigas que eu não tive a oportunidade de assistir, principalmente década de 80, né? 90. Eu tô assistindo a temporada de 88. Eu comecei em 81. Então, estou assistindo o primeiro título do Nelson Piquet. Então, eu tô assistindo a temporada de 81. Aí eu tô assistindo a temporada de 81 quando vê. O Reginaldo Leme tá comentando. Aí, eu não era nascido. Então, o que eu vou falar com um cara desse? Tá me entendendo? Então, em 81 já era na Band, né? Era na Band. Não, 81 acho que já era Globo. Acho que teve primeiro. O primeiro título do Piquet, a transmissão foi pela Band. Então, já tem Reginaldo Leme comentando. Então, eu vou falar o quê de um cara desse, tá me entendendo? São 40 anos. Então, assim, é impressionante. Eu, por exemplo, assisto Fórmula 1 há bastante tempo, né? Com mais detalhes, assim, nem tanto tempo para analisar detalhes e poder discutir os temas assim. Aí eu penso, meu Deus, o cara tá há 40 anos comentando isso, né? Viu todo mundo. Então, eu particularmente gosto. A sua opinião, pessoal da Band? Não, eu gosto muito da transmissão. A Band deu espaço para o produto Fórmula 1, que é algo que faltava muito na antiga emissora. A Fórmula 1 ficou muito compactada dentro da Globo. Nós não tínhamos mais a classificação, a corrida entrava ali praticamente 5 minutos antes de começar e não mostrava pódio, não mostrava nada. Então a Band, ela pegou, como você disse, ela já pegou um produto que estava pronto e ela potencializou, deu espaço, que é o que a Liberty Media queria, mais espaço para a Fórmula 1. A equipe toda da Globo, o Sérgio Maurício, o Reginaldo, o Giafone também já era comentarista, a Mariana, trouxe a direção toda. Eu gosto, acho que a cobertura é muito boa. A única coisa que eu tenho a reclamar
são os apelidos exagerados e constantes que o Sérgio Maurício usa na narração, que antes na Globo ele não usava. Então, acho que ele está fazendo muita piadinha de tiozão ao vivo. E assim, a Band, essa questão de aprimorar, eu acho interessante, até para a gente estar debatendo, a Band deu espaço para a Fórmula 1 que a Globo não estava dando. A Band mostra pódio, a Band mostra entrevistas, a Band mostra o Qualify, que a Globo não mostrava mais. A Globo mostrou o Qualify até não sei qual ano, depois ela parou. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Sim. Então, mostra o Qualify. A Band, durante os jornais e o show do esporte da Band, é muito voltada para a Fórmula 1. Então, está dando muito espaço para a Fórmula 1. Então, é que a Globo não estava dando, não estava tendo o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Agora, é engraçado também, só para finalizar também, 40 anos não são 40 dias mesmo não, né? O Reginaldo Leme errou tanto em Silverstone, quanto agora na Hungria, quanto a questão dos amigos da Globo. Ele falou... em Silverstone ele falou dos amigos da Globo. E na Hungria agora ele falou... até acompanhei a entrevista no Jornal Nacional e tal. É meio automático. É difícil, né? O cara ficar 40 anos numa empresa e não conseguir confundir. E o Reginaldo Leme também já não é nenhum garotinho, já é um senhor, então o Reginaldo tem crédito. Vamos lá. A segunda frase que eu queria comentar do Alonso, com o Schumacher era mais difícil. Você é polêmica. Essa frase ela é bastante polêmica, mas aí eu fui escrever sobre... A sua página postou, não postou? Postei. E eu fui ler sobre o assunto e entender por que o Alonso disse que foi mais difícil. O Alonso fez uma comparação com o GP de Imola de 2005, onde basicamente o Schumacher tinha um carro ali de 3 a 4 décimos mais rápido do que o dele e ficou a corrida toda para tentar passar o Alonso, não conseguiu. Ou seja, o Alonso disse que ele ficou a corrida toda se defendendo do Schumacher. E quando o Hamilton veio, ele automaticamente, com o carro 2, quase 3 segundos mais rápido por volta, ele achou que o Hamilton seria mais difícil, que o Hamilton chegaria e passaria de forma bem mais fácil. E não foi o que aconteceu, ficou ali 10, 11 voltas. Então ele fez uma comparação entre esse tempo de pressão que ele sofreu e disse que os ataques do Schumacher eram um pouco mais incisivos e duraram a corrida toda. O Hamilton foram 10, 11 voltas. Ele disse que esperava que o Hamilton passasse ele com mais facilidade. Lembrando que em 2005 não havia DRS, né? Não. Era no braço. Eu vou falar de 30 a 40 quilômetros a mais de velocidade no carro, né? Então, Era no braço. Era mais difícil ultrapassar, com certeza, né? Em 2005. Vamos lá. Agora a gente vai para a questão da temporada, né? Nós estamos nas férias da Fórmula 1, vai para segunda metade da temporada, o que nós vamos esperar do Verstappen e do Hamilton, que a gente acredita que o título vai ficar na mão dos dois, né? Sim. Você não coloca o terceiro? Eu não coloco. A briga vai ser até o final entre os dois, não tem nada fora disso, não. Certo. Então eu vou numa declaração que eu peguei da fonte Lance, né? Mas acho que você também postou aí na página Somos F1, que é o seguinte: Verstappen declarou: eu sou mais rápido que o Hamilton. E também, para acrescentar, logo no início da temporada, ele falou assim: me dê um carro igual ao do Hamilton, que eu coloco 2 décimos à frente dele. Isso ele falou no início e eu sou mais rápido que o Hamilton, ele falou agora. E aí, o que você acha? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para falar sobre isso. Bom, assim, o que o Verstappen está fazendo é basicamente trabalhar com pressão, tentar se autoafirmar frente ao Hamilton e provar realmente que ele é um cara que pode vencer o Hamilton. O Hamilton já tem 36 para 37 anos. Na minha opinião, o auge de pilotagem do Hamilton ele já passou o nível máximo do Hamilton. E o Verstappen está nessa crescente, que é um cara que vai fazer 24 anos. O Hamilton é um piloto, não tem nem o que dizer sobre o Hamilton, mas acho que a tática do Verstappen é justamente isso, usar a pressão e tentar se auto-afirmar em cima do Hamilton,
algo parecido com o que o Nico Rosberg fez em 2016, que foi mexer um pouco com o psicológico do Hoje, eu vou dar minha opinião também, fica tranquilo, senão ele deve estar pensando assim, meu Deus, ele tá faz uma pergunta... no fogo sozinho, né? Ele faz uma pergunta difícil dessa e só eu respondo. Eu vou dar minha opinião aqui. Hoje, para mim, o maior piloto de todos os tempos, para mim, é o Hamilton. Primeira parte. Segunda parte. Hoje, eu acho o Verstappen mais rápido que o Hamilton. Vou explicar o porquê. Não me crucifiquem, pelo amor de Deus. Porque, além do carro, a Red Bull está superior, eu acredito que o Verstappen está num momento de idade que é o melhor momento da carreira do piloto. Hoje o piloto chegou muito cedo na Fórmula 1, né? Sim, ele está com aquele ímpeto de jovem, ele pode se arriscar mais pela idade, então está numa idade excepcional, com um carro excepcional. E o Hamilton, eu já vejo o Hamilton mais se preservando, uma pessoa que já está ao fim de carreira, pensando mais no futuro, pensando nas consequências do ato que ele vai fazer na pista. Então, hoje, pelo ímpeto, pela idade e pelo carro também da Red Bull, eu acho que o Verstappen hoje está mais rápido que o Hamilton. Não que ele é melhor que o Hamilton, mas que ele é mais rápido que o Hamilton. Você está falando, para o pessoal entender, você está falando por uma questão de momento. Hoje. De momento, apenas de momento. Até porque eu acho o Hamilton maior. Por uma questão de momento, o Verstappen hoje, na atual temporada, o Verstappen está numa linha de produtividade, de velocidade maior do que o Hamilton. Acho que isso não tem muito que ser questionado. Mas vamos ver se isso vai se manter até o final da temporada. E esse ímpeto é tão grande que ele não, em Silverstone, ele não pensou duas vezes em colidir com o Hamilton. Eu acredito que se o Verstappen fosse mais experiente em Silverstone, ele deixaria o Hamilton na tangência ali passar e ele pegaria em 5 voltas o Hamilton de novo com o carro que tinha. Eu acredito. Pelo carro. Eu acho que sim, o Verstappen ele parece um veterano. A gente pensa no Verstappen, parece que fala tanto nele, parece que um piloto que está na Fórmula 1 há muitos anos. Na verdade, o Verstappen está na Fórmula 1 há 6 anos, desde 2015. Mas o Verstappen chegou na categoria com 17 anos. Então, ele ainda está numa linha, querendo ou não, de aprendizado, tanto profissional quanto pessoal, como você disse, de estar mais maduro, entender certas situações. O Verstappen ainda está numa idade, ainda é um piloto muito jovem. Lembrando que também, só para ressaltar, até para o fã de automobilismo, lembrando também que houve uma mudança muito grande na Fórmula 1 em relação a essa filtragem de pilotos que vem da base, assim dizendo, Fórmula 2, Fórmula 3, porque antigamente era muito difícil você ter um piloto de 17 anos na Fórmula 1, época de Senna, Piquet. Então, eles já chegavam maduros, já chegavam com 22, 23 anos na categoria. Aí, uns 10 anos para cá... chegavam acima de 20 anos, até no máximo 25 anos, era normal ter um estreante com 25 anos. Era normal. O Senna é um exemplo. O Senna faleceu com 33 anos, né? 33 para 34 anos. Então, ele chegou na Fórmula 1 em 84, faleceu em 94, chegou ali com seus 23, 24 anos. Perfeito. E se eu não me engano... Eu não vou saber a idade exata aqui, mas eu vi um documentário do Fangio na Netflix. O Fangio entrou muito tarde na Fórmula 1 e saiu muito tarde. Acho que o Fangio saiu com 40 anos de idade, 42 anos de idade, alguma coisa assim. Ele entrou muito tarde. Acho que foi mais, próximo de 48. Ele correu velho já, bem velho. Então, tem tudo isso. E agora... Quem não assistiu, ainda bem que você deu a deixa. Assista o documentário do Fangio na Netflix. Para quem gosta de automobilismo, é excelente. Você vai entender o tamanho e a importância do Fangio para a Fórmula 1. Ganhou, só para constar, o Fangio é um pentacampeão, mas que ganhou com 3 equipes diferentes. Né? Em uma temporada que tinha apenas 7 a 8 corridas. Excelente. Uma coisa que, só te interrompendo, você disse sobre a questão do Hamilton ser o maior da Fórmula 1. Os números do Hamilton provam que ele é o maior da Fórmula 1. Mas está aí um questionamento. Hoje, nós temos próximo 23 provas, já tem uns 5, 6 anos, nós temos mais de 20 provas. Na época do Fangio eram 7 a 8 provas. Nos anos 70, 80, nós tínhamos ali
15 provas, 16, e tinha aquela questão ainda do descarte. No tempo mais forte do Schumacher, ali nós tínhamos 17, 18 provas. Então essa questão dos números também tem muito a ver com a quantidade de corridas que nós temos hoje em dia. É muito relativo, mas é muito mesmo. A questão de maior e melhor, que eu sempre gosto de diferenciar, é relativo demais. Ontem eu estava analisando mesmo números do Senna e do Hamilton com a mesma quantidade de GPs. É parecidíssimo. Então, eu não posso falar que o Hamilton não está numa prateleira diferente. Por exemplo, como melhor piloto, eu considero o Ayrton Senna. Eu sou assim, cenista, doente, mas números é complicado da Fórmula 1. Eu respeito essa pessoa. Eu acho o Hamilton. É uma opinião pessoal, particular. Mas se a pessoa falar assim, eu acho o Fangio, eu respeito completamente. O outro falar, eu acho o Ayrton Senna, eu acho o Schumacher. Porque Schumacher. Aí, justamente, já temos um que acha o Schumacher. Porque números são muito complicados de avaliar. Isso em qualquer esporte, porque muda muito. Não, e a tendência é que a Fórmula 1 tenha ainda mais corridas. Talvez a ideia da Liberty é fechar um calendário com 25 corridas. Então, pilotos como Russell, Leclerc, Verstappen, não é impossível que esses pilotos consigam bater esses números absurdos que o Hamilton, que o Schumacher colocaram. Não é impossível. Comparar gerações é a coisa mais difícil do mundo. Nós entramos numa seara aqui, depois qualquer dia a gente marca uma live só para falar disso, dos maiores. Só para arrumar treta. Só para ganhar dislike. O Hamilton é um piloto, um dos maiores da história, só para deixar isso aí ponto, para o pessoal não entender mal. Aqui nós temos uma opinião de Hamilton, outro de Schumacher. Pronto. Para mostrar que democracia, democrático aqui. Sim. Mas até esses dias mesmo eu estava avaliando, se falava-se muito da questão do braço, que antigamente se pilotava muito com o braço. Aquela corrida do Senna mesmo no Brasil, com apenas a quarta marcha ali, né? Se eu não me engano, a quarta mesmo. E que ele ganha, que ele chega passando. Quarta ou sexta, não uma coisa assim. Isso. E aquilo é impressionante. Aí você vê que o piloto ganha no braço mesmo, que hoje a tecnologia evoluiu muito. Mas aí eu estava vendo esses dias um podcast também, eu estava escutando um podcast falando o seguinte: hoje, antigamente se ganhava muito no braço, mas hoje o que tem de botão e o que tem de função no volante da Fórmula 1, você não trabalha tanto com o braço, mas o que você tem que trabalhar com a cabeça ali, para você apertar tudo na hora certa, do jeito certo, que também tem um nível de dificuldade muito grande. Então, é difícil comparar gerações, entendeu? Não dá para comparar geração. São períodos diferentes, em carros diferentes, com pilotos diferentes. E os carros atuais também, eles oferecem muita pressão aerodinâmica e muita força G. Então, o piloto ele sofre muito mais com a força G nos carros atuais do que com os carros antigos. Os carros antigos, em velocidade de reta, a Fórmula 1 nunca teve muita diferença em velocidade de reta. Os carros dos anos 50 batiam 300 por hora. Mas hoje os carros eles são muito rápidos em curva. Tanto que os pilotos sofrem muito com a questão do pescoço e existe um desgaste físico muito grande. Então, como você disse, são gerações diferentes, não tem como comparar. Eu costumo dizer que, além das gerações, e você já disse aí no início da sua frase, carros diferentes. Eu costumo ter uma opinião, que essa é opinião minha, mas que tá no meu íntimo isso, que o Vettel, por exemplo, foi um tetracampeão mundial com um tipo de carro. Entrou motor híbrido na Fórmula 1, o Vettel não rendeu mais. O motor e além que os carros ficaram maiores. Maiores, justo, bem maiores. Eu fui muito ler essa questão do Vettel. Eu sou um fã do Vettel, eu gosto do Vettel. Então eu fui ler por que o Vettel teve essa perca de rendimento tão grande. Porque o Vettel chegou numa Fórmula 1 em 2007, quando ele estreou. Em 2008 ele já venceu corrida pela Toro Rosso. Nós tínhamos carros que vinham ali desde ali da época ali do final dos anos 90, carros menores, mais rápidos, mais ágeis.
E os carros ali de 2012 já começaram a crescer e os carros de 2015 depois ficaram muito grandes. E o Vettel é um dos pilotos que sofreu muito com esse aumento excessivo dos carros, cujos carros de Fórmula 1 parecem ônibus. Então, é um piloto que sofre muito porque o Vettel tem uma característica diferente. Ele faz as curvas em um formato, podemos dizer que quadrado. Ele chega muito tarde na curva, ele freia de uma vez e joga o volante basicamente de uma forma um pouco brusca. E o que acontece com os carros atuais acaba que o Vettel roda. Perfeito, eu penso dessa forma também. Inclusive, só para acrescentar, você que é um fã do Schumacher, com a alteração dos carros também, Schumacher teve um decréscimo na carreira muito grande. Schumacher não rendeu. Né? Pela idade também, o Schumacher já veio. Mas na idade nós temos o Hamilton aí. Não é só a idade, o carro também, né? E pela questão da mudança de regulamento que o Schumacher já pegou. Ele parou em 2006, voltou em 2010. Então, o Michael Schumacher ficou praticamente 4 anos fora da Fórmula 1. Eu acho que é muito tempo. O Schumacher voltou, na minha opinião, para trazer o nome dele forte para a Mercedes, que precisava de patrocínios, mais por uma questão de jogada de marketing, e para desenvolver aquele projeto forte que hoje tem a Mercedes. Querendo ou não, o Michael Schumacher e o Ross Brawn foram pessoas muito importantes nesse projeto sólido da Mercedes, porque a volta do Schumacher, o nome Michael Schumacher trouxe patrocínio, trouxe muita coisa. Então, foi mais uma questão de jogada, na minha opinião. Marketing. Pergunta muito interessante aí, Fórmula Brasil. Então, considerando todos os argumentos que tanto que eu falei, como você falou também, então o Vettel em 2022 pode surpreender? Porque os carros são menores. O que você acha? Tudo bem, eu acho que não. Eu acho que o que acontece? Além do tamanho do carro, a questão do motor híbrido, ele está com Aston Martin, a idade já não ajuda. Tem outros fatores que não só o tamanho do carro, que façam com que o Vettel vai ficar ali no meio do pelotão mesmo. Mas é muito relevante e importante a pergunta do amigo aí, porque considerando os argumentos que nós trouxemos. Nós falamos do carro maior, então... mas eu acho que não é só esse fator, não. Tem outras questões aí que vai fazer que o Vettel não surpreenda. Eu vou discordar de você um pouquinho, assim, ó. Pode, fica à vontade. Eu acho que para 2022, eu acho que pode ter muitas surpresas. Acho que todas as equipes podem surpreender. E o carro vai ser menor. E a Aston Martin tem duas coisas. A Aston Martin tem uma estrutura muito boa. Ela tem o melhor motor da Fórmula 1, que é o motor Mercedes, o motor mais confiável. E tem uma coisa que a Aston Martin tem de sobra, que é dinheiro. Então, é possível, na minha opinião, é possível sim que o Vettel surpreenda em 2022. Mas só a gente vendo para saber. Você sabe que é o seguinte, quando há alguma divergência assim, eu fico mais feliz, porque o que acontece? Porque é isso mesmo, um debate, um bate-papo, se fosse tudo unânime, tudo certinho, não teria graça, né? Nós divergimos no maior piloto da história, divergimos agora. Então isso é muito bom, faz parte do debate, é sadio, né? Isso, o que muitos fãs, inclusive na sua página também, eu não sei se você passa com você, acontece com você também, muitas vezes você expressa a sua opinião, você posta uma notícia de determinado piloto, e a base de fãs mais extrema, ela vem falar mal daquele piloto. Então dá pra gente trocar ideia sobre Fórmula 1, divergir de forma saudável, não precisa brigar. Concordo plenamente. E agora voltando naquele outro assunto, o que esperar do Verstappen e do Hamilton para a segunda metade do campeonato? E outra coisa, apenas um palpite. Campeão de 2021 para você. De construtores de piloto. Vou fazer uma análise rápida. A Red Bull, nos últimos anos, ela sempre cresceu muito na segunda parte da temporada. A Red Bull sempre começava muito atrás, bem atrás, às vezes 2017, 2018, começou bem atrás da Ferrari, e sempre no final da temporada a Red Bull termina bem. O ano passado foi assim, tanto que no final do ano já dava para ver que o melhor carro era o da Red Bull, muito próximo da Mercedes. Em um ano onde a Red Bull começou muito bem,
se ela manter esse histórico de, na segunda parte do campeonato, crescer ainda mais, é a chave da vitória tanto do Verstappen quanto da equipe com o Mundial de Construtores. E as pistas da segunda parte da temporada ajudam muito esse carro da Red Bull. Nós vamos ter algumas pistas de alta, mas nós vamos ter muitas pistas lentas. Vamos ter GP de Austin, vamos ter Brasil, que são pistas um pouco mais travadas, onde a Red Bull anda muito bem. Então, o meu palpite, eu acho que Verstappen vai ser campeão, e no Mundial de Construtores eu ainda continuo apostando na Red Bull, mas acredito que a briga vai até o final do campeonato. Eu concordo em todos os argumentos, só o final que eu vou divergir. Eu não... Construtores. Não vai ser tão apertado assim. É a única questão que eu divirjo. Eu acredito no campeonato de construtores da Red Bull vai dominar e vai ganhar. E o Verstappen vai levar essa. Porque o carro tem se mostrado superior. E agora eu vou mostrar a minha linha de argumentação, o porquê que eu acredito que a Red Bull vai ganhar, mas não vai ser tão apertado. Posso estar enganado, gente. Pelo amor de Deus, isso é palpite. Ninguém aqui é dono da razão. Tanto meu, é palpite. A gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Até anotei aqui. Hoje, a impressão da temporada, que é a temporada mais disputada no final da metade da temporada desde 2010, então está mínima a diferença entre o Hamilton primeiro e o Verstappen segundo. Não ocorria isso desde 2010, uma temporada tão disputada. Mas eu acho que os números não contam histórias. Então, o que acontece? Eu anotei aqui, eu vou ler para você. O Verstappen teve um enorme azar no estouro de pneu em Baku, quando ele liderava a corrida. Ele bateu com o Hamilton em Silverstone, ele saiu da corrida e o Hamilton ficou. E ganhou. E ele correu 70 voltas na Hungria com meio carro. Então, o que acontece? Eu acho que os números que estão traçando, Mercedes em primeiro, Red Bull em segundo, Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, são números assim que não estão condizendo com a realidade do que a gente tem visto na temporada. Por isso que eu acredito que a Red Bull vai se superar. Se não ocorrer essa maré de azar, né? Porque se começar a ocorrer essa maré de azar na Red Bull, bater, sair, abandonar, aí pode ser que dê Mercedes mesmo. Porque o Verstappen, basicamente, nas corridas que o Verstappen não completou ou teve o carro inteiro, o Verstappen foi o primeiro ou segundo. O Verstappen não teve resultado pior do que esse. O primeiro resultado ruim do Verstappen foi esse no GP da Hungria, só que ele tinha meio carro. Com condições de carro inteiro, o Verstappen ou venceu ou foi segundo colocado. O Hamilton, ele errou algumas vezes nessa temporada a mais do que ele errou em anos anteriores. Acho que o único erro que o Verstappen teve na temporada foi na largada no GP da França, acho que você lembra, e ele foi lá e recuperou. O Hamilton teve alguns erros. Primeiro erro do Hamilton, que não é comum de um piloto como ele. GP de Imola, que ele foi tentar passar Russell, entalou na caixa de brita. Se não fosse a bandeira vermelha do acidente do Bottas com Williams, ele teria abandonado a corrida, ou teria voltado várias voltas atrás. Depois nós tivemos outro erro, que foi justamente no GP do Azerbaijão, Baku, onde ele passou reto. Então o Hamilton ele vem cometendo um pouquinho mais disso, e também teve o erro na segunda corrida da Áustria, onde ele tentando perseguir o Norris, acabou batendo ali naquelas salsichas assassinas, danificou o assoalho do carro, e acabou que estava em segundo, acabou a corrida em quarto, atrás do Norris. Então, podemos dizer que o Hamilton teve 3 erros esse ano, coisa que não é normal do Hamilton. Eu tenho um palpite para os erros. É o que o Robert Douglas Oliveira escreveu aqui sobre o Max, que o Max pressionado não rende igual. Nenhum piloto pressionado rende igual. O Hamilton está acostumado. 2017, 18, 19, 20, numa zona de conforto absurda. Por quê? Sim. Mercedes superior, ele o melhor piloto, e o Bottas, aquele fiel escudeiro. É a combinação perfeita, né? O Bottas não faz mal para ninguém. Melhor carro, melhor piloto, e ainda um companheiro que não ameaça, não vai ter muita questão. Não vai ter briga.
Tem uma questão de 19 segundos restante aqui. Será que tem tempo a live? Nós vamos ter que abrir outra live? A gente abre, não tem problema não. O papo tá Tá bom. Eu vou aguardar um minutinho para saber se vai se encerrar mesmo. Olha aqui. Tá aparecendo para mim, tá aparecendo para você? Não. Aí. Eu não sei muito o que aconteceu. Apareceu aqui que ia encerrar o meu vídeo em 30 segundos. Então aí eu deixei para a gente continuar o assunto. Mas, voltando ao que a gente estava falando, todo piloto, quando está pressionado, ele erra mais. Então, o Hamilton, é normal o Hamilton errar mais esse ano. Ele estava numa zona de conforto, que você falou, tudo perfeito, a parceria perfeita. O Bottas, fiel escudeiro, que não ameaça. A Mercedes, um carro muito superior, 2017, 18, 19, 20. Eu tirei 16 por causa do Rosberg, né? Então, assim, e o carro superior, o melhor piloto, então ele ficava mais tranquilo guiando o carro. Agora ele está se sentindo pressionado, realmente ele vai errar mais. Não, e qualquer piloto que tem atrás Hamilton em uma Mercedes, ele está sujeito a errar. Nós não estamos falando de um piloto comum, a gente está falando Hamilton. Justamente. Esse ano de 2021 eu vejo o Hamilton cometendo erros que naturalmente ele não cometeria se fosse nos anos anteriores, onde ele tinha todo esse conforto e não tinha ameaça na briga pelo campeonato. Concordo plenamente. Vamos falar de outro assunto aqui, que a gente ficou de falar na pauta. Essa semana o Russell fez um teste com a Mercedes. E aí, é uma ameaça para o Bottas? Não? O que você pensa aí desse assunto? Eu acho que esse teste ele diz muitas coisas em um teste que parece ser despretensioso. São os testes com os pneus de 2022, de aro 18. Só que, dos pilotos que estavam escalados fazendo esse teste, a única equipe que levou um piloto que não é titular foi a Mercedes. A McLaren levou o Norris, o Ricciardo, cada um fez um dia. O Hamilton já fez esse teste no final de semana antes da corrida da França. E podemos dizer que era a vez do Bottas. Então, ou seja, fica evidente que o Bottas já não participa do projeto da Mercedes para 2022, porque esses são os pneus de 2022. Se eles levaram um piloto que é o Russell, ou seja, eles querem ouvir o feedback do Russell sobre os pneus de 2022 e não do Bottas. Excelente ponto. Embora tenha que ressaltar uma questão, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que pela Mercedes, sim, há um interesse absurdo no Russell. Inclusive, eu, como fã da Fórmula 1, quero ver o Russell na Mercedes. Um piloto jovem para brigar com o Hamilton é rápido, todo mundo quer ver isso. Para o fã de automobilismo, todo mundo quer ver isso. Só que eu acho que tem um fator que joga para trás, que impede isso. Sabe qual é o fator que eu penso? Lewis Hamilton. Justamente. O que acontece? Essa zona de conforto que nós estávamos falando. O Hamilton, se o Russell é o companheiro de equipe dele, acaba a zona de conforto que o fiel escudeiro Bottas causa. Você concorda comigo? Concordo. Uma dúvida, por exemplo. O Hamilton renovou por 2 anos. Eu esperava que o Hamilton se aposentasse. Minha expectativa era que o Hamilton vencesse esse ano e literalmente se aposentasse. Eu não esperava uma renovação do Hamilton por mais 2 anos. Então, vamos dizer que a Mercedes traga o Russell. Serão 2 anos de Hamilton e Russell na teoria. O Russell vai se sujeitar a ser um Bottas durante 2 anos? Ele vai ficar ali quietinho, seguindo a regra, tudo aquilo que a Mercedes implicar? Nós podemos ter uma situação muito parecida com o que aconteceu na Ferrari, nas devidas proporções, que foi Leclerc com o Vettel, onde ele chegou quietinho, com aquela conversa mansa, ganhou o espaço dele, e assim, queira ou não, que manda na pista. Então, assim, com a vinda do Russell, o piloto que pode ser mais prejudicado pode ser o Bottas, o Hamilton.
Porque o Hamilton não tem nada o que provar. E se entra o Russell e consegue bater o Hamilton, é uma situação onde o Hamilton sai prejudicado. E tem um outro fator, perfeita análise, e tem um outro fator que eu acredito, que é a idade. Nós vamos pegar o Hamilton com 36, 37 anos. 37 anos. E o Russell é um menino. Então pode ser que naturalmente as coisas aconteçam naturalmente, igual o nosso amigo aí, Robert Douglas Oliveira, colocou, depende das ordens de equipe, porque o Russell é obediente. Sim, eu não duvido disso. Sim. Mas eu acredito mais na questão de naturalmente o Russell começar a atingir melhores tempos que o Hamilton, começa a atingir melhores tempos, e naturalmente, porque o que acontece? A equipe pensa nela, nos pontos dela. Ela não pensa, se o Russell está trazendo pontos e o Hamilton não, muda-se a ordem. Por mais que o Hamilton seja lendário, uma lenda viva na Fórmula 1, pode ser o Senna, pode ser o Hamilton, pode ser o Piquet. Não trouxe ponto, meu amigo. O seu companheiro traz, ele vira o primeiro piloto. Preferência dele. E analisa uma coisa. Vamos dizer que começa a temporada. Russell consiga se classificar na frente do Hamilton. 2, 3, 4, 5 corridas. O Russell se classificando na frente do Hamilton. A Mercedes, uma hora, ela vai parar e pensar: opa, esse garoto aqui é o meu futuro. É um diamante bruto. O Hamilton, ele já é um gênio, tem todas as suas conquistas, já está no fim de carreira. Vamos analisar, sinceramente. A partir do o Hamilton, ele se aposentando daqui 2 anos, vamos dizer que ele se aposente, quem que a Mercedes vai colocar no lugar? Que ela precisa ter um piloto pronto para ser o primeiro piloto, que é o Russell. A Mercedes, a ideia dela é trazer um segundo piloto após o Hamilton encerrar, e não ter que trazer um cara para ser o primeiro piloto. Então, eu acho que eles... se a Mercedes trouxer o Russell, vai ser algo que podemos dizer que proposital. Justamente para colocar um cara ali para incomodar o Hamilton e preparar o próximo primeiro piloto da equipe. Concordo plenamente. Ainda tem uma questão. Por exemplo, quando foi contratado, Ricardo era para ser qual piloto na McLaren? Da McLaren era para ser o primeiro piloto. E hoje o Ricardo é qual piloto da McLaren? Hoje ele é o segundo, claro. Por quem que está pontuando para a McLaren? Norris. Pronto. É simples. Funciona assim. Funciona assim na Fórmula 1. A equipe pensa nela. Isso aconteceu com a Ferrari também, o Leclerc. O Leclerc recebeu ordens de equipes no GP do Bahrein e da Austrália para não passar o Vettel. Não. Só que aí ele foi ganhando terreno durante a temporada e depois o que aconteceu? Ele virou o primeiro piloto, independente de títulos, isso não manda muito. Excelente. Vamos para o nosso finalmente aqui. 2 palpites. Aí eu vou dar os meus palpites, você vai dar os seus. Melhor corrida até agora e o piloto destaque até o momento. Pode argumentar, pode falar o que você quiser aí. Começa, né? Apesar que o GP da Hungria foi sensacional, eu ainda continuo com a corrida do Baku. Para mim, aquela corrida foi de tirar o fôlego o momento inteiro. O finalzinho ali com as brigas, principalmente a briga pelo pódio entre o Leclerc, entre o Gasly, o Vettel voltando ao pódio mais uma vez, a vitória do Pérez, o erro do Hamilton que ninguém esperava, aquela questão. Então, assim, foi uma corrida muito surpreendente. O meu voto é na corrida do Baku. E piloto de destaque, não tem como dizer, para mim é Lando Norris, o cara com a McLaren, hoje, né, a situação atual da McLaren, está em terceiro no campeonato à frente de Bottas e de Pérez, que são pilotos que estão com os melhores carros do campeonato. Excelente. F1zeiros aí, ó. Piloto destaque Verstappen e melhor corrida Baku. Minha opinião, eu quero fazer uma menção honrosa tanto para Baku quanto para Silverstone, que eu gostei muito também. Mas eu vou ficar com a melhor corrida do GP da Hungria. Eu não sei se é porque aconteceu recentemente, o coração bate mais forte. Vou ficar com o GP da Hungria, que foi uma corrida excepcional, né? Vendo o Ocon segurar o Vettel ali a corrida inteira, segurar um tetracampeão mundial. Ele nunca havia ganhado uma corrida de Fórmula 1 e segurar o Vettel, um tetracampeão mundial, a corrida toda ali. Isso porque uma largada de um carro só, um monte de coisa que aconteceu ali. Foi
especial. Foi uma corrida bastante exótica, né? A corrida da Hungria. Muito, muito. E piloto destaque, lógico, nós vamos concordar. Vou discordar do F1 Zeiros que está aí na nossa live, também é Lando Norris. Ele está dando um baile no Ricciardo, em ritmo de classificação e em ritmo de corrida. Sim. Ele está ganhando em tudo do Daniel Ricciardo. Aí eu tirei uns dados aqui, que eu até postei na página do F1 a todo vapor. No Bahrein, P4. Imola, P4. Portugal, P5. Espanha, P8. Mônaco, P3. Azerbaijão, P5. França, P5. Áustria, P5 da Estíria. Áustria, segunda, P3. Silverstone, P4. Hungria, abandono, não por culpa dele. Por culpa do Bottas. Porque o Bottas o tirou. Então, ele só teve um resultado abaixo de P5, que foi na Espanha, ele ficou em oitavo. Então, assim, e você falou da questão do campeonato, à frente tanto do Bottas quanto do Pérez. Aí, o Lando Norris tem tirado leite de pedra aí com essa McLaren. Então... A regularidade do Norris é algo impressionante, tanto que o Norris conseguiu, ele pontuou de forma consecutiva em 15 corridas, né, contando as últimas do ano passado, coisa que pilotos históricos não conseguiram fazer, como o Mika Hakkinen, Ayrton Senna, pontuar 15 corridas consecutivas. O Norris é um piloto que, eu vou ser sincero, quando o Norris chegou na Fórmula 1, eu não me empolguei muito com o Norris, eu não achava que ele seria um piloto rápido. Eu também. E o pessoal falava do Norris, eu falava, pô, eu não consigo achar muita coisa no Norris, mas... Eu só pensava no Russell na época. Eu só pensava no Russell na época. O pessoal só pensava no Russell. E desde a última temporada, naquela corrida onde o Norris conseguiu tirar, onde o Hamilton foi punido, que o Hamilton jogou o Albon para fora, na Hungria, na corrida de estreia da 2020. E ele precisava estar ali dentro da janela de 5 segundos da punição do Hamilton, e ele conseguiu tirar aquela diferença, fazendo a melhor volta. Ali eu consegui olhar o Norris com outros olhos. Realmente é um piloto que, se der um carro de ponta para ele vai entregar, porque ele erra pouquíssimo. E esse ano nós tivemos o GP da Áustria, a segunda corrida, onde ele segurou o Hamilton por mais de 20 voltas. Certíssimo. E tem uma questão já é a segunda corrida, tanto em Silverstone quanto na Hungria, que o Hamilton está tecendo elogios para o Norris, né? Então, embora eu acredite que os elogios não é pelo desempenho do Norris, não. É para abafar um pouco um outro inglês. Sim. George Russell. Faz sentido. Porque, se eu elogiar o Norris, eu evito falar do Russell, que vai ser o cara que vai me dar trabalho ano que vem aqui, talvez, na Mercedes. Você concorda com isso? Concordo. Não, e o Hamilton está dentro do direito dele, ele não é bobo, ele sabe que se ele fazer elogios maiores pro Norris, ele meio que apaga um pouquinho da estrela do Russell. O Hamilton não é bobo, o Hamilton é um cara que está na Fórmula 1 há praticamente 15 anos. Ele sabe onde ele tem, a hora que ele tem que falar. Experiente demais. E, assim, o que a gente tinha para tratar de pauta, eu acho que a gente conseguiu fazer bem aqui. Muito bom o debate, muito bom o bate-papo, um cafezinho aqui. Falar de Fórmula 1 é a melhor coisa do mundo. E você queria fazer mais algumas considerações, falar de algum outro assunto aí? Acho que a gente falou até de bastante coisa, né? Falamos aí praticamente de tudo. A não sei que o pessoal que tá online com a gente queria fazer alguma pergunta, coloca alguma pauta. Mas, assim, para finalizar da minha parte, eu espero um campeonato muito brigado até o fim, né? Você falou que não espera, mas eu espero um campeonato muito brigado até o fim. E eu estou mais ansioso com 2022 do que o campeonato de 2021, vou ser bem sincero para você, porque 2022 nós vamos ter uma revolução muito grande na Fórmula 1, algo que nós não tínhamos desde lá de 2009, em estrutura de carro, mudança aerodinâmica, e muitas equipes que hoje estão um pouquinho mais para trás do pelotão podem dar um salto muito maior, e talvez a gente possa ver algo parecido com o que nós vimos em 2009, uma equipe surpresa,
uma equipe menor conseguir surpreender. Quem não lembra da Brown em 2009, foi algo que acho que está na memória de quem assiste Fórmula 1. Sim, eu espero também um final de temporada disputado. Eu quero isso. Eu, como fã da Fórmula 1, do automobilismo, eu quero que nós decidimos lá em Abu Dhabi. Abu Dhabi vai ser a última Austrália. Abu Dhabi. Vai ser Abu Dhabi ou vai ser a Austrália? A última. A Austrália acho que já foi definido que já foi retirada. Eles estão com um calendário vago e procurando ali um outro lugar para colocar. Eu acho que eles devem colocar nos Estados Unidos. É bem provável. Então vou me pautar em Abu Dhabi como a última. Eu quero muito, espero muito um campeonato disputado. Eu acredito que não vai ser tão disputado assim. Não que eu não queira. Querer eu quero, viu? Eu só não acredito por causa daqueles números. Porque os números não estão contando, como eu disse anteriormente, os números não estão contando a história tão real da temporada até agora. Se a gente pegar, igual você disse, que o Verstappen seria P2 em 3 corridas, seria 18 pontos, entendeu? A mais. Então, assim... Seriam 54 pontos. 50, aí, você está melhor na matemática do que eu. 54 pontos a mais. Então, isso se contar P2. Se contar P1, né? 75. Então... Teve uma pessoa que perguntou aqui para nós o que a gente pensa do Verstappen. Deixa eu começar com essa então, vamos lá. O Verstappen é o seguinte, desde o início, quando ele entrou na Fórmula 1 em 2016 ou 2015, se eu não me engano. 2015. Desde quando ele entrou na Fórmula 1, ele já se mostrava um piloto excepcional. Ele teve fases que o ímpeto de jovem, algumas declarações, fizeram com que ele, perdesse muita moral ali no grid, o pessoal achava que ele era arrogante, antipático, etc. e tal. Amadurecendo hoje, eu até falei mais cedo na live, talvez a pessoa não tenha... Eu hoje acho ele mais rápido que o Hamilton. Não que ele seja melhor que o Hamilton, mas acho ele mais rápido. Pela idade, pelo ímpeto de jovem e também pelo melhor carro. Então o Verstappen está numa prateleira hoje de pilotos extraordinários. Pode falar o Cleiton. Olha, sobre o Verstappen, o Verstappen é um prodígio absurdo da Fórmula 1. Acho que nunca teve um prodígio como o Verstappen na Fórmula 1 com a idade dele. Porque o Verstappen chegou na Fórmula 1 em 2015, pilotando uma Toro Rosso com 17 anos. Ele assinou o contrato dele com 16 anos e acho que 8 meses. Tanto que a Fórmula 1 teve que mudar suas regras de piloto graças ao Verstappen, que é a regra Verstappen. Que o piloto agora precisa ter 18 anos. O Verstappen pulou da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1. Acho que o último piloto que fez isso foi o Kimi, lá em 2001. E o Verstappen, ele ficou ali em 2015 na Toro Rosso. Depois ele foi para na metade da temporada, ele foi para a Red Bull, no lugar do Kvyat. E na primeira corrida dele, como piloto principal da Red Bull, o Verstappen venceu. Foi aquela corrida que o Hamilton bateu com o Rosberg e os dois saíram. Ou seja, na primeira corrida dele na equipe principal, ele venceu. Com 18 anos, o vencedor mais novo da história. O Verstappen, com 23 anos, já tem a mesma quantidade de vitórias, por exemplo, que o Button, que foi campeão mundial, com 23 anos. Então, assim, é um prodígio, ele chegou muito novo e a cada ano ele vai evoluir, com certeza. E o Verstappen, como você falou, hoje, na minha opinião, é o melhor piloto em termos de talento, de velocidade do grid disparado. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui falando, hoje o Lando é melhor que o Russell ou o desempenho da McLaren está contando mais? Olha, na minha opinião, não dá para comparar o Russell com o Norris, na minha opinião, porque os carros são muito desequilibrados. É desequilibrado demais. O Russell é um excelente piloto, mas ele está no Williams. E o Norris também é um excelente piloto, mas ele está na McLaren. Então, assim, não tem como comparar, porque são carros assim, totalmente diferentes. Acho que fica difícil comparar quem é melhor. É complicado porque, como você disse, a diferença de carro é muito grande. Eu vejo os dois pilotos muito bons, muito bons. Eu acho que dessa geração os melhores são Verstappen, que já é uma realidade, depois o Leclerc, Norris e Russell. São os 4 aí com mais força para continuar o legado aí durante alguns anos, vão ser os concorrentes ao título. Então, assim, o Verstappen já tem o melhor carro na mão. O Norris tem um carro que hoje é a terceira força. E o Russell tem há 3 anos que ele tem o pior
ou o segundo pior carro do grid, não tem como comparar. Né? O Russell consegue tirar leite de pedra nas classificações que a gente vê, mas em corrida é complicado, o carro da Williams é muito ruim. Danilo Silva, quando o Hamilton largou sozinho, se o último que era o Giovinazzi não fosse ao box, como a maioria, em qual posição ele largaria em segundo ao lado do Hamilton? Eu vi algo, você me corrija, Egley, se eu estiver errado. Me parece que o Hamilton, se ele volta para os boxes, ele largaria em último, porque, a princípio, por causa que seria o primeiro pit stop, seria o da Mercedes. E eles iriam largar do box, como esse seria o último box, ele ia largar em último. Na minha opinião, não ia alterar muito o resultado da corrida, porque o Hamilton, de fato, ficou em último. E mesmo assim foi escalando o pelotão. Então, acredito que não alteraria muito, Danilo. Isso que você falou procede. O box da Mercedes é o último. Você pode ver que o Russell, ele teve aquela batida ali do Kimi com o Mazepin. O Russell ele estava em oitavo, mas ele saiu em primeiro. E ele teve que vir devolvendo as posições para evitar uma punição. E eu acho que o rapaz perguntou aí também sobre a questão do Giovinazzi. O piloto ele larga na posição do colchete dele. Se um piloto, um carro quebrar, ele não assume aquela posição fica vaga. Então teria o Hamilton e o Giovinazzi lá no fim do pelotão. O F1zeiros, falando do Verstappen, em comparação ao Hamilton. Essa eu queria falar o seguinte, são dois pilotos excepcionais. Lembrando, gente, o Hamilton, ele começou na Fórmula 1 em 2007, tendo como companheiro de equipe nada mais, nada menos do que um bicampeão recente mundial chamado Fernando Alonso. E ele conseguiu na primeira temporada empatar, né? Ou passar em ponto. Empataram com, se a minha memória estiver boa, 109 pontos, e o Kimi foi campeão com 110. O Hamilton foi vice-campeão por critério de desempate, mas em corrida ficou 10-7 para o Alonso. Empataram em pontuação. Se eu não me engano, se não me falha a memória, mas o Egleit está com mais bagagem do que eu nessa parte, ele está com números mais exatos. Então, também não é bem assim. Vamos respeitar a história do Hamilton também. O Hamilton também é um baita piloto, gente. O Alonso tinha acabado de ganhar 2005, 2006 Renault. Aí chega um menino chamado Lewis Hamilton para ser seu companheiro de equipe em 2007. O cara vai lá e empata em pontuação com o Alonso. Tem que respeitar, né? A temporada de 2007 é uma temporada polêmica, né? Porque o Hamilton, ele sempre foi um piloto extraordinário desde das categorias de base. Mas 2007 foi polêmico porque o Alonso ele estava lá, ele foi contratado para ser o principal piloto, e o Ron Dennis sabia que o Hamilton já estava vindo, e teve ali uma guerra interna na McLaren, onde ficou Ron Dennis, dono da McLaren, e Hamilton de um lado, e o Alonso do outro. Também teve aquele caso de espionagem lá, então foi um ano bastante polêmico, foi uma briga. A McLaren tinha o melhor carro, tinha Hamilton e Alonso, e perdeu para a Ferrari com um carro inferior, onde o Kimi foi muito bem, mas aquele título era da McLaren, mas acabou que a McLaren foi desclassificada pela questão da espionagem que espionou a Ferrari. Sim. Robert Douglas Oliveira, sem Max na Fórmula 1, Hamilton ganha mais 7. Max é muito importante para o espetáculo, top demais. Sim. Sem dúvida, acho que essa é fácil. E tem outra coisa, eu não sei se o Egleison também concorda comigo. A gente nunca quer ficar estático, né? A gente quer ver disputa. Então, hoje, se chama-se Max Verstappen, mas poderia ser o Lando Norris, poderia ser o George Russell, o Leclerc. A questão é que, por exemplo, eu sou um cara que sou muito admirador do Hamilton. Eu acho o Hamilton, eu já falei antes na live, que é o maior de todos os tempos, na minha opinião. Só que é sem graça você ver 7 campeonatos seguidos da Mercedes. Então, o que muitas pessoas que vem a rivalizar com o Hamilton vai causar essa audiência, esse espetáculo. Concorda comigo? Concordo. E o que muitas pessoas não entendem, que nós queremos ver competitividade. Eu sou um grande fã do Schumacher. Mas, quando o Schumacher estava ganhando muito ali, eu tinha ali meus 10, 11 anos, já acompanhava a Fórmula 1. E assim, naquele período ali, basicamente a única coisa que eu queria é que outro piloto, que não fosse o Schumacher, vencesse. Mesmo eu torcendo por ele. E da mesma forma que quando nós tivemos ali a Red Bull
de 2010 a 2013 dominando, a única coisa que o pessoal queria era que viesse uma equipe para conseguir fazer frente com a Red Bull, e agora nós temos a mesma situação em 2021. Ou seja, por mais que existam pessoas que torçam pelo Hamilton, para o bem do esporte, é bacana nós temos que ter concorrência e talvez um piloto que não seja o Hamilton vencendo. Não tenha dúvida. Aí, eu vou deixar essa para você iniciar respondendo. O que nós achamos da série da Fórmula 1 na Netflix, Drive to Survive? Cara, a série é boa, ela mostra muita coisa de bastidor que nós não temos acesso, nós não podemos ver, principalmente ali a parte dos pilotos, a vida pessoal deles, o que acontece ali entre as equipes. Mas justamente é uma série, né? Tem que ter um pouquinho de novelinha, tem que ter existe um drama para poder atrair a quem está assistindo. É bacana, principalmente muitas pessoas, acho que você, não sei se você concorda comigo, muitas pessoas depois da série começaram a acompanhar a Fórmula 1, vieram por causa da série. E muitas pessoas acham que a série é a realidade da Fórmula 1, o que não é na verdade. Então, assim, a série é muito boa, eu gostei. Espero que a temporada de 2021 vai ter que ter umas 3 temporadas só dela, né, na Netflix, para falar dessa temporada. Mas uma série muito boa, mas que tem o seu certo drama para ter, né, no caso, ser atrativo para as pessoas assistirem. Porque se fosse uma série bem pragmática, seria só eu, você e mais algumas pessoas que são fãs de Fórmula 1 que vão assistir. Você tocou num ponto muito interessante. Eu também acho que há um certo sensacionalismo na série, mas ela me proporcionou a ver cenas do paddock, da equipe, que a gente não vê na transmissão normal da Fórmula 1. Então isso foi muito interessante. E outra coisa, um relato pessoal, a minha esposa, por exemplo, começou a assistir Fórmula 1 por conta da série da Netflix, que ela assistiu comigo. Então a série da Netflix, ela se habilitou a assistir comigo. Gostou do conteúdo sensacionalista que tem ali, hoje ela assiste Fórmula 1 comigo. Então, por conta da série. Quem quase não chorou vendo a parte do álbum? Então, a minha esposa começou a assistir Fórmula 1 por conta da série. F1zeiros, falando que Schumacher é o maior para ele, na mesma opinião sua, ou Iglesias? Excelente. Deixa eu explicar para você, F1zeiros. Nós já explicamos mais cedo. Gente, por amor ao debate, aqui não tem verdade absoluta. Eu respeito muito a opinião do Iglesias, respeito muito a sua opinião, embora eu mantenha o Hamilton. E Fórmula 1 está aí para debater mesmo. Ele acha o Hamilton muito longe de ser o maior, que é a opinião dele, que eu respeito também. É isso que você falou. Você falou muito bem, você deu com precisão. Existe uma diferença entre maior e melhor. O Hamilton, ele é o maior muito pela questão, como eu te falei assim, ele tem o maior número de vitórias, ele tem 7 títulos, como o Michael Schumacher tem. Então, assim, mas eu ainda continuo com aquela opinião, se tivéssemos mais corridas nos anos 90 e nos anos 2000, o Schumacher teria números maiores. Senna teria números maiores, Fangio números maiores. E outro detalhe, principalmente... Senna é o melhor para mim, viu? O maior eu acho o Hamilton, o melhor eu acho o Senna. Cara, eu considero, na minha opinião, como melhor. Eu acho que eu colocaria o Fangio. Não sei porquê, mas eu considero... Excelente. O para mim é Fangio, Senna e Schumacher. Esses 3 aí, e Jim Clark também, que era um cara absurdo O Jim Clark tem a melhor média de vitórias da Fórmula 1 por corrida. Sim. Né? As poles do Hamilton eu acho exagerado, vou ser bem sincero. O carro é muito à frente. Mas, para ser sincero, é o seguinte, a Fórmula 1, até para completar aí a argumentação do F1zeiros aí, a frase dele, a Fórmula 1 também reconhece essa questão de maior. Quando o Hamilton ultrapassou o Senna, ganhou o capacete do Senna, vindo da família Senna, ele agora recentemente ultrapassou em número de vitórias, 92 vitórias, o Schumacher, ele recebeu o capacete do Schumacher do próprio filho do Schumacher. Então, até a Fórmula 1 reconhece a grandeza de ser o maior. Isso, eu não estou dizendo que a minha verdade é absoluta, eu estou dizendo que a Fórmula 1 também reconhece esses números. Isso são gerações diferentes, é muito difícil falar disso. Embora eu ache o Hamilton maior... E da mesma forma que daqui a alguns anos, talvez décadas, a gente veja isso acontecendo também com pilotos que venham a suceder o Hamilton em algum recorde. Isso vai acontecer, isso é natural do esporte.
O Egleison, Nicole Silva, perguntando se o Bottas na Alpine é só especulação ou acho que pode ter força. Eu não vi nada a respeito disso. Confesso para você, Nicole, que eu não sei nada sobre isso ainda. Você viu alguma coisa? Até não, na Alpine não. Até porque o Ocon já tem contrato, o Ocon renovou por 3 anos, isso aí saiu há poucas semanas. E o Alonso, ele tem contrato de 1 ano e já com um pré-contrato de 2 anos. É basicamente a Alpine formalizar. E a Alpine hoje tem uma dupla boa. Temos um bicampeão e o Ocon que acabou de vencer corrida, um piloto jovem. Então, até onde, não sei se você concorda, até onde a gente tem possibilidades de ter o Bottas, é ele continuar na Mercedes, que é algo que ainda eu acho que pode acontecer. Por causa do Hamilton. Fez uma Williams ou uma Alfa Romeo. Excelente, também, eu também concordo. Eu acredito que o Bottas pode até permanecer em 2022 muito por conta do Hamilton. O Hamilton vai fazer essa pressão, principalmente por estar elogiando muito o Norris, e o Russell vai ser uma pedra no sapato para ele. Acho que esgotamos as perguntas. Eu queria falar uma coisa para o Egleison, que é do canal Somos F1. Foi um prazer mesmo a gente bater esse papo. A gente tinha programado alguns temas, mas nós estendemos demais. Um conheceu o outro, tivemos opiniões totalmente divergentes em alguns aspectos. Isso gera o amor ao debate, o amor ao bate-papo de Fórmula 1. E o mais interessante, nada programado. A gente só tinha alguma pauta aqui, algum roteirinho. E nós falamos assim de tudo um pouco. E sem programar, sem nada, com a opinião dele muito boa, com argumentos, com números. Excelente. Gostei muito de estar fazendo essa live e esse bate-papo, tá bom, Egleison? Obrigado mesmo. Eu também vi, né, o convite, fiquei muito feliz. O bate-papo foi muito, muito legal. Foi até um pouco mais extenso do que a gente imaginava. A gente tinha feito uma pauta e fomos falando várias coisas. Mas foi muito legal, foi um prazer. E queria frisar aí o seu projeto, que eu acho que é muito bacana. É o projeto do podcast que você faz, os comentários muito pontuais que você faz, as notícias que você traz. É um projeto muito bom e você está de parabéns. E principalmente por trazer conteúdo no Spotify. Ontem eu estava na academia e estava ouvindo o seu Spotify. Olha que bacana. Então, gente, sigam a gente aí nas redes sociais. Instagram F1 a todo vapor. No Instagram Somos F1. Também é canal no YouTube. Tanto Somos F1, tanto F1 a todo vapor. E no meu caso também tem podcast. Tá bom? Um abração. Boa tarde. Oi? Se o pessoal tiver gostado, aí a gente pode repetir outras vezes, fazer análise de corrida, se vocês tiverem gostado. A gente combina, pode ser? Sim, vamos combinar, a gente está batendo sempre um papo aí, tá bom? Descontraído, bacana. Foi um prazer e te agradeço demais. Muito obrigado. É só falar para eu passar um cafezinho aqui e nós vamos conversar, tá bom? Combinado. Um abraço, gostei muito. Tchau, Luiz. Um abraço. Até mais, um abraço.